Bom, chegamos ao momento mais importante da nossa reunião. É a Bíblia. A Bíblia vai falar. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Efésios, capítulo 5, versículos 3 a 5. Estão ouvindo bem lá em cima? Todos ouvem bem a minha voz? Tudo bem? Vocês lá atrás também? Nós temos um computador que cobra o delay. Você sabe, o som tem uma repercussão, e nós temos aqui um computador que não deixa ter o delay, para que a voz chegue no instante que eu estou falando aqui. Isso é uma maravilha, em nome de Jesus. Vamos lá? O tema de hoje é a herança do reino de Cristo e de Deus. Diz assim o apóstolo São Paulo, capítulo 5, versículo 3: mas a impudicícia e toda a sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém aos santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs, nem chocarrices, nem coisas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Nenhum incontinente ou idólatra. Vamos ouvir o Espírito falar. Você está aqui para ser educado na palavra, pastoreado, alimentado, amado, protegido. E você sabe, quando nós colocamos um subnome neste ministério, nós dissemos: Igreja Cristo Viva, Cidade Refúgio do Rio de Janeiro. Você sabe que eu me sinto tão protegido neste lugar? Aqui nasce uma esperança no meu coração todos os dias. Este lugar é bom, este lugar é saudável, este lugar só tem gente boa, em nome de Jesus, amém? Vamos orar a Deus. Senhor Jesus Cristo, único, soberano, cabeça da igreja, Rei de reis, faz através dos meus lábios repercutir a tua palavra. Conceda-me espírito de ousadia para tratar de assuntos que edificam, que transformam, que geram boas expectativas, que criam um homem novo, criado segundo Deus. Que esta palavra, Deus, se confirme em cada coração. Ela é sagrada, ela não volta vazia, em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo. O irmão sabe que é uma honra eu tê-lo aqui neste altar. Uma honra, tantos anos juntos. Como é uma honra nós termos um engenheiro de som, um bispo cuidando, bispo Mussalã, Rodolfo, a nossa equipe de mídias lá em cima. É uma honra poder ter companhia de vocês, ter a vossa companhia. Eu me sinto o pastor mais honrado do mundo, em nome de Jesus. Meus amados filhinhos na fé, começo o meu sermão sempre com uma palavra de louvor a Deus. Eu queria dizer-lhes, conforme disse o salmista: o Senhor reina. Ele levanta do pó o pobre, desde o monturo Ele exalta o necessitado. Ele nos faz sentar entre os príncipes desta terra. Ele nos faz herdar um trono de glória. Ele nos coroou com honra e glória. O Senhor, do Senhor são as colunas da terra. É sobre elas que o mundo está estabelecido. Ele é Rei, Ele é Senhor, Ele é absoluto. Ele é o nosso Pai Celestial. Ele é o nosso suficiente Salvador. Não precisamos de mais nada nem ninguém, apenas a sua graça.
Meus amados filhinhos, já há cerca de 3 semanas que o apóstolo da igreja está tratando, através do estudo da carta aos Efésios. Você sabe que Paulo escreveu epístolas. Epístolas são cartas escritas por apóstolos. E elas têm uma unção sobrenatural, porque as 14 epístolas que Paulo escreveu, portanto, do livro de Romanos ao livro de Hebreus, elas têm um conteúdo que supre todas as áreas da nossa vida. Todas. Você vai entendendo isto desde que estudamos Gálatas. Daqui a pouco vamos falar sobre família, desse livro, guerra espiritual depois. Então, Paulo deixou para a sua igreja, para a nossa igreja, para as igrejas de forma geral, um padrão de conduta moral. O que nos diferencia do povo pagão não é a cor do cabelo, nem as roupas compridas, nem os coques na cabeça, ou não ir à praia, ou não ver televisão. Isso não nos diferencia de ninguém. Tem muita gente boa, no bom sentido, né? Gente boa, que não faz nada disso e que não é salva. Mas o que nos diferencia nesta sociedade, que Paulo chamou de corrupta, que disse que nós teríamos que ser luzeiros, no meio de uma sociedade corrupta, ele disse isso aos filipenses. O que nos faz ser um diferencial é o quê? É o nosso padrão de conduta. Nada, eu posso fazer uma cara de santarrão, eu posso colocar uma Bíblia debaixo do meu braço, inclinar a cabeça e ficar com os olhos de peixe morto e fazer boquinha. Isso aqui não faz nada, isso não representa nada. O meu padrão de conduta da minha vida é o resultado daquilo que eu penso e daquilo que eu creio. Então, Paulo começa dizendo, olha, a impudicícia, impurezas, cobiças, ele diz, nós não podemos sequer nomeá-los. Então, quando um cristão tem algum tipo de comportamento dentro deste padrão mundo, na realidade esta pessoa é incompatível com a vida cristã. Porque a concupiscência, a impudicícia, faz com que a vida cristã se torne um equívoco. Não é uma vida de liberdade. Quando Deus disse não à impudicícia, não às impurezas, não à cobiça, e eu continuar vivendo em concupiscência, impudicícias ou cobiça. Na nossa vida houve uma grande transformação. Eu não sei se você eventualmente ainda tem em memória, espero que sim, como era a sua vida antes de Jesus dizer venha. O profeta Isaías explicou, disse, por um pouco de tempo vos deixei, e logo vos cobri de misericórdia. Esse pouco tempo que ele nos deixou, que dizíamos que tínhamos livre-arbítrio, que ninguém mandava na nossa vida, que nós éramos senhores do nosso corpo, que fazíamos o que queríamos, na realidade, estávamos mortos em pecados e delitos. Foi a chamada dele, foi a ação do Espírito Santo, que nos tornou pessoas luz. Não é isso que ele diz em 5:8, olha só, pois outrora, isto vamos estudar domingo que vem, éreis trevas. Tá bem, quando éramos trevas, não pode haver nenhuma regra quem vive em trevas. A conduta é uma conduta totalmente deslavada. A pessoa aceita tudo, fuma, bebe, cheira, adultera, bate, mata, porque é um tempo de trevas. Trevas são escuridão, ele não vê nada. Era assim a nossa vida, mas a Bíblia diz, porém agora, portanto, houve um momento, erais passado, porém agora, houve um momento que todos nós tivemos o agora. É isso que eu quero que você traga à memória. Por quê? Porque eu tive este agora num leito de hospital.
não me cansarei de dar graças a Deus, porque eu estava lá apodrecendo, morrendo, jogado como barata perdida num canto, e de repente Deus me fez viver um agora. Alguém, um anjo de Deus, uma mulher, um anjo de Deus, na figura de uma mulher, me falou de Jesus, falou do poder de Deus, orou por mim, fez-me ler a Bíblia e a minha vida foi transformada. Eu era trevas, tive o meu agora, e esse agora chama-se a conversão. Chama-se a conversão. E agora que você é crente, agora que você é salvo, agora que você foi transformado, agora que você tem uma nova vida em Cristo, agora você tem que andar como filho da luz. Está aqui o padrão. Não pode haver trevas na nossa vida. Temos que andar como filhos da luz. Pastor, o que quer dizer essa palavra estranha? Impudicícia. Impudicícia quer dizer fornicação, quer dizer imoralidade, quer dizer paixões desnaturais, relações sexuais ilícitas. Tem a ver com uma área aí bem complicada da carne das pessoas. Mateus 19:9, ele disse: eu porém vos digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, casar com outra, comete adultério. Então este adultério aqui não é apenas um adultério físico, é um adultério espiritual. Então Oséias 6:10, ele fala disso. Veja uma coisa horrenda na casa de Israel. Agora veja, ele está vendo a impudicícia. Veja, está um profeta falando no velho pacto, por olhos de Deus e boca de Deus, ele disse: eu vejo na casa de Israel a prostituição de Efraim. Israel está contaminado. Eu sei a luta que eu, como líder da igreja, liderança, nossos bispos, nossos pastores, a luta que nós temos para que a nossa igreja jamais, em hipótese alguma, nunca, este ministério se prostituiria. Nunca. Não estou falando prostituição física, estou falando prostituição espiritual. Quantas vezes eu recebi ofertas de dinheiro de organizações escuras e escusas? Eu jamais me prostituiria, jamais eu me curvarei a Balaão ou a Baal, jamais, jamais, porque é uma coisa horrenda quando a prostituição contamina uma igreja, contamina Israel. Está falando aqui o profeta, trazendo para os dias de hoje. Jeremias 3:2, ele disse: levanta os olhos aos altos desnudos e vê onde não te prostituíste. Nos caminhos que assentavas à espera deles, como o arábio no deserto, assim poluíste a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia. Você vê, profeta Oséias fala de uma prostituição contaminante. Agora Jeremias está falando de uma poluição, fruto de uma devassidão, de uma malícia, de um vale tudo, de uma graça barata. Então todos os dias nas mídias está lá: porque pastor fez, pastor aconteceu, gente que disse que era salva, que era pastor, mas estava envolvido na prostituição, passou pela igreja, agora fala mal da igreja, diz que tem nojo de crente. Mas isso tudo é a poluição da impudicícia dentro da obra de Deus. Então as religiões pagãs, todas elas incorporam a prostituição como um fato natural. Meios escusos e escuros permeiam, infelizmente também, digamos a verdade, algumas áreas aí da igreja protestante, da igreja católica, mas nós não podemos nunca, amado, estou lhe falando sério. Eu já tive ofertas de dinheiro, eu já tive ofertas de Brasília, eu já tive ofertas para ser político, eu já tive, sabe, que Deus te honre muito, meu filho, que Deus te honre muito. Você disse aqui neste altar que é difícil, é muito difícil, você ser de Deus no meio de uma geração corrupta. Então, para dizer não, você tem que ter uma consciência cristã muito forte, valores
que você não negocia. Diga, não negocio. Valores cristãos não negocio. Então, você sabe, a história fala que em Coríntios, onde Paulo escreveu 2 cartas à igreja de Coríntios, havia mais de 1000 prostitutas religiosas profissionais que ganhavam dinheiro para abençoar o culto pagão. Prostitutas profissionais. Então, a igreja tem que entender isto. Não é um pastor reclamando, é o pastor ensinando a igreja, para que toda a igreja absorva que é o nosso padrão de comportamento, de forma de falar, forma de estar na vida, que prova que nós somos cristãos. É a manifestação do fruto do Espírito em nossa vida. Então Paulo disse em Coríntios 5, 1 e 5, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, que nem mesmo entre os gentios isto é haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Então havia na igreja um rapaz que o pai tinha casado a segunda vez e que ele estava tendo relações com a madrasta. Dentro da igreja. Está aqui a prova. Versículo 5, o que é que disse Paulo? Isto foi tão poluente, isto foi tão mal, isto foi tão veneno que dele disse, entrega a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Veja a repulsa de Paulo com um problema sexual de um rapaz que tinha relações com a madrasta. Então, 1 Coríntios 6,13, ele disse, os alimentos são para o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aqueles. Porém o corpo não é para a impureza. O corpo é para o Senhor é para o corpo. Então, é no corpo, é nas nossas atitudes, é naquilo que falamos, é na forma que negociamos. Você sabe, no Brasil existe uma cultura muito errada, que os crentes não podem entrar nessa, que são os negócios feitos. Saiu a geladeira estragada, reclamo com o 0800, você fica com a geladeira estragada 2 meses em casa. Comprou uma mobília, está quebrada, quando puder vamos trocar, depois não troca nada. Prometeu fazer alguma coisa, não. Então, quando uma pessoa se converte, ela tem temor de Deus. Ela age em conformidade com os padrões, porque sabe que fora disto tem consequências. Versículo 18, ele disse, fugi da impureza. 7:2, ele disse, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, cada um o seu próprio marido. Então ele disse, uma das áreas de impureza, sim, é a área sexual. Sexo só é permitido por Deus dentro do casamento. O resto é fornicação. Mas tem muita gente jovem que começa a namorar e já tem sexo. Amado, isso é um caos, porque Deus proíbe o sexo fora do casamento. Mas apóstolo, o senhor está totalmente fora, o senhor está navegando na maionese. Hoje não tem só o casamento ou o namoro, hoje tem poliamor, hoje tem trisal, quatraçal, cheio de sal, hoje tem a maior confusão. Pois é, eu tenho dito aqui, o inimigo sempre vai na veia jugular, tentando fazer o quê? Destruir aquilo de mais precioso que Deus criou, que foi o homem e a mulher. Você já viu um leão matando uma presa? Ele não morde o rabinho, não morde as pernas, ele vai na jugular, que é calibrosa. 3, 4 minutos depois que corta uma vez jugular, a pessoa morre, o animal morre. Então o inimigo sabe, se ele puder manchar a criação de Deus com impurezas, ele mancha. Versículos 3-5 disse, o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, assim o marido, e também semelhantemente o marido não tem poder sobre o próprio corpo, e sim a mulher. Diz, não vos priveis um do outro, salvo por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntar, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então veja, Paulo foi tão forte nessa questão do padrão de conduta, que ele diz, até na relação de um homem com uma mulher, a esposa não pode privar o homem não pode privar a esposa.
Não pode haver essa de que, hoje eu não quero, estou com dor de cabeça. Isso tudo são coisas engendradas pela carne. Tem que dar o que é devido. Porque às vezes, e vou lhe dizer isso com muita paz, com muita mansidão, com muita reflexão. Eu já recebi pessoas aqui na frente, meu marido era um safado, fez e aconteceu, tal, procurou na rua. E eu pergunto, mas a irmã tinha uma vida ativa, sexual? Não, você sabe, depois o inimigo, por causa da incontinência, tenta as pessoas. E essa tentação chama-se impudicícia, chama-se fornicação, chama-se adultério. Então, em Colossenses 3,5, olha que palavra aqui: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, idolatria. Ele diz, faça morrer isso. Paixão lasciva, uma paixão, você sabe, a paixão dura de 4, 5 meses a 1 ano, depois acaba. Quantas pessoas se suicidaram porque viveram uma grande paixão, não foram correspondidas, acabaram com a vida. O amor não, o amor é sólido, o amor é constante, o amor jamais acaba. Então Paulo disse, vamos voltar lá, bispo, por favor, porque o estudo é longo. Em Efésios 5,3 assim, impudicícia, toda sorte de impurezas, toda sorte de impurezas. Veja, Paulo está falando toda sorte, como ele disse já no capítulo 4,19. Olha lá, tendo-vos tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, cometerem toda a sorte de impureza. Então cada um de nós conhece, tem que conhecer o seu corpo, a sua carne. Você sabe o que Pedro disse? Que nós temos uma carne de imundície. Temos um corpo, disse Paulo, que nos quer envergonhar. Então, se eu não tenho esse conhecimento lúcido de um padrão de conduta que Deus disse, fuja, não se envolva, não participe, não ande em sorte de impurezas. Quando está falando em impurezas, não são só sexuais, são religiosas. Por exemplo, idolatria. Se eu sou um crente e tenho um ídolo em minha casa, isso na realidade é uma impureza espiritual. Isto é um ato de impureza espiritual. Se eu sou crente, mas eu vou ver o que o horóscopo, tem uma vizinha que lança cartas, tem uma pessoa ocultista que lança um búzio, pastor, não é, a coisa é muito boa, eu vou lá, ela lança meia dúzia de búzios, tudo isso aqui se chama adultério espiritual. Nós não precisamos de guia no pescoço, nós não precisamos de acender vela, nós não precisamos de fazer pactos com ninguém, nós temos uma aliança com Jesus Cristo. Isso é que é verdade. Isso é que é verdade. Então ele fala em cobiça, toda a sorte de impureza, cobiça, avidez da fraude, a paixão doentia, isso tudo é uma grande cobiça. Você sabe que nós teremos esta luta contra a nossa natureza carnal enquanto vivermos. Enquanto vivermos. O indivíduo às vezes pode ter 70 anos, 80 anos, de vez em quando há uma notícia estarrecedora, a sociedade toda grita, a avó usou sexualmente uma netinha, não sei quando. O avô. Quer dizer que não é a idade, não é a idade. Ou você crê ou você não crê. A carne é fraca. A Bíblia diz isto, nós temos que ter esses cuidados todos. Diz o Provérbios 21, 26, olha lá, o cobiçoso cobiça o dia, todo dia, mas o justo dá e nada retém. Então, quando eu sou dominado por cobiça, eu cobiço todo dia. Deus disse, não tenha cobiça, não tenha avidez, não tenha desejo de fraude. Provérbios 23, 3 diz, não cobices os seus delicados manjares, porque são comidas enganadoras. Olha, o mundo dá comida enganadora para as pessoas. Ele acha que se você tomar um êxtase, você vira o rei da cocada preta, cheirar uma cocaína, maravilha, fumar uma maconha. Eu já lhe contei aqui, uma vez eu fui ajudar uma família que estava em grandes problemas graves, eram 2 filhas, 2 filhos, marido numa guerra em casa, e uma das filhas que fazia uso de droga, me chamou num canto e disse, eu quero falar com o senhor. Ela disse, olha pastor, o senhor já é tão usado por Deus, o senhor tem uma força no altar,
Se o senhor fumasse uma maconha antes do culto, estou te falando. Então, eu fui para abençoar e o diabo estava lá, dando uma mordida na jugular desta moça, que eu disse: minha filha, eu vim aqui para te ajudar. Você, pô, pastor, se o senhor fumar uma maconha, o senhor vai voar no altar. Eu disse: minha amada, vá-te retro, Satanás. Arreda-te. Provérbios 28, 25 diz: o cobiçoso levanta contendas, o confia no Senhor, não, ele prospera. 1 Coríntios 10, 6. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçam. Então Deus dá vários exemplos. Ele diz: não cobice. Por isso que eu acredito que o trabalho é uma bênção de Deus, amado. Trabalho é bíblico. Paulo diz: quem não trabalha não come. Então o trabalho é uma bênção. De vez em quando eu ouço uma pessoa dizer: eu estou com muito trabalho. Dá graças a Deus, cara. Não param de vir clientes. Levanta um clamor e agradece a Deus. Trabalho traz dignidade. Quem não trabalha não come. Então para nós o trabalho é uma bênção. Eu estava conversando ontem com uma moça que foi à nossa casa e ela disse: olha, apóstolo, eu nunca ganhei tanto dinheiro quanto eu ganhei durante esta pandemia. Já fiz obras na minha casa, já pus piso, já mudei a cozinha. Tudo quando o mundo estava gritando, eu estava trabalhando e não tenho mais horários para atender as pessoas. Então, não cobiçando. Versículo 7. Não vos façais idólatras como uns deles. Está escrito: o povo assentou-se para comer, beber e levantou-se para divertir-se. Até idolatria. Você sabe que idolatria pode ser um ídolo, uma estátua, pode ser uma folha de um trevo de 4 folhas, pode ser uma fotografia de um santinho, pode ser muita coisa. Se há algo que está ocupando o lugar de Deus, é idolatria. Você está a entender? Se há algo que está ocupando o lugar de Deus, é idolatria. Pastor, é porque o senhor não tem um carro igual ao meu. Eu tenho um Fuscão preto, tala larga, roda branca, do ano de não sei que, antes de Pedro II. Apóstolo, sábado eu me deito debaixo do carro, eu lavo peça por peça. A minha mulher me chama para almoçar e diz: chega para lá, preta, eu estou agora cuidando do meu pretão. Uma coisa, o carro. Ontem eu estava ouvindo uma atriz que disse: eu tinha 2 Mercedes, uma perdi para um partido político, outra perdi numa enchente. 2 Mercedes. Então não é o carro. Amado, não ponha o coração nas coisas desta terra. Aqui a ferrugem consome. Põe as coisas e os teus olhos nas coisas de Deus. Então, disse Paulo, vamos voltar lá, bispo, por favor, em 5,3. Nem sequer se nomeie entre vós como convém aos santos. Então há coisas que nós não podemos, nem devemos, nem falar. Diz: não nomeie, não fale disso, não traga isso para a comunidade. Olha o teu padrão de vida, olha a tua conduta. Tem impureza, foge. Tem idolatria, tira. Pastor, mas é um ídolo, é de ouro, foi vovó que me deixou. Derreta, jogue fora, derreta, faça um anel novo, mas não deixe ídolos em casa. O que entristece Deus não pode ser guardado pela nossa vida. Então, diz que não se nomeie como convém aos santos. Eu quero lembrar-lhes, eu disse isto semana passada, mas eu quero aprofundar este conhecimento. O Evangelho, ouça, filho, vocês estão lá em cima, ouçam com atenção. O Evangelho é sempre o objeto central dos ataques satânicos. O grande objetivo de Satanás é parar o Evangelho. Sempre foi. Travar. A gente entra na televisão, uma guerra tremenda, uma fúria de Satanás, está na televisão, está nas mídias. Então, o que a maioria das igrejas faz? Não faz nada para não enfrentar essa fúria,
do inimigo que tem como objetivo o ataque ao Evangelho e a divulgação do Evangelho. Aí o inimigo cria o quê? Religiões falsas, faz oposição e perseguição à igreja, cria doutrinas falsas, cria uma hipocrisia religiosa. Amados, é assim, com todo respeito, mas nós temos que falar isto. O Papa, o senhor que deveria ter a conduta das chaves da Santa Sé, vem e se mete numa área dizendo, não, nós temos que apoiar o casamento homossexual. Aí vem outro teólogo e diz, não, tem coisa na Bíblia que está desatualizada, nós temos que atualizar. Amados, a Bíblia é inerrante, a Bíblia não tem tempo, foi para o passado, é para o presente, é para o futuro. Então nós não temos que atualizar, jamais nós podemos tocar na palavra de Deus. Gera maldição. Você sabe o que é maldição? É a ausência de Deus, é o vazio espiritual, é a doença, é a pobreza. Amado, nunca aceite, desliga o seu rádio, muda a sua televisão, se você ouvir um pregador dizendo, a Bíblia está desatualizada. Isso são táticas que o inimigo usa para impedir a propagação do Evangelho por todo mundo. Eu já lhe falei semana passada, volto a falar, amado, temos feito neste ministério uma avaliação da Igreja de Jesus nos dias atuais. Eu tenho muito cuidado de falar só o que eu conheço, aquilo que eu detenho como verdade. Amado, Deus criou uma reforma na Igreja Católica em 1505 com Martinho Lutero. Daí, da reforma chamada Reforma Protestante, a Deutsche Reformed Church, a Igreja Reformada Alemã, que nós participamos, somos raiz deles. Então, criou-se a Igreja da Reforma. Aí apareceu a Assembleia de Deus Batista Cristo Vivo. Todas as igrejas nasceram da Reforma. Mas quando você vê características que não são da Reforma, num lugar que tem uma placa chamada igreja, você, em vez de encontrar uma igreja reformada, você encontra uma igreja deformada. Então, amados, olha o que deforma uma igreja. Efésios 4, alguns versículos, se não estiverem aí na sua apostila, por favor, vá anotando do lado da apostila. Efésios 4,14. Não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento. Sabe o que é vento? O vento. Oh, porque tem um óleo santo, porque tem um sal grosso, porque tem um caroço não sei de quê. Então, vento de doutrina. Agora, quem é que cria ventos de doutrina? Porque doutrina é solidez, doutrina é alicerce, doutrina é rocha. Quem cria ventos de doutrina que passam, o tempo dilui? Homens, artimanha de homens, que são astutos, que induzem ao erro. Por isso é que eu digo, Galvão, ontem escrevi aos intercessores, eu dou graças a Deus por ter uma igreja saudável. Aqui não tem corrupção, aqui não tem panos por trás dos panos, aqui não tem nada, aqui é isto que você vê, nossa igreja é isto. Pastor simples, é pó, não tem nada de complicado, todo mundo conhece a vida uns dos outros, somos uma comunidade que está amadurecida para receber milhares de pessoas, amado. Porque elas vão encontrar aqui pessoas transformadas, pessoas regeneradas, e nós não andamos de vento de doutrina, nós andamos debaixo de uma sã doutrina. Colossenses 2,2 diz, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção, para compreenderem pleno. Não, isso não é, esse é Colossenses 2,2? Ah, bispo, perdão, é 2,8. Será que eu estou ficando velho? Você sabe que eu tenho um irmão 4 anos mais novo que eu?
que vive nos Estados Unidos, espero que ele esteja participando do culto. Quando eu ligo, aí Amilcar, como é que você está? Oh, eu estou muito doente, eu estou cheio de dores, eu estou muito velho. Primeiro ele faz um discurso de fim do mundo, depois vamos começar a falar, já está normal. Então olha lá, Colossenses 2,8, cuidado, você sabe como é que se chama esta palavra do grego? Blepo, cuidado, que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia, com vãs sutilezas, tradição dos homens, rudimentos do mundo, mas não segundo Cristo. Amados, em Cristo não há filosofias, não há vãs sutilezas, é pão, pão, queijo, queijo. Tem um telefone aí tocando, amado. Olha lá. Vamos mais uma passagem, 1 Timóteo 1,10 diz, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Então nós temos uma doutrina sã, saudável, verdadeira, a única, porque alguém me perguntou, quem tem a capacidade de dizer que há uma doutrina certa? Nós, porque nós vivemos a sã doutrina, o pacto da graça, de melhores e superiores promessas. Não temos parte com Moisés. Aqui não tem Moisés nesta igreja. Tem sacrifício, vigília, sal, óleo, paga o preço, lamba o pó. Não tem. Aqui o justo vive por fé. Esta é a igreja do novo pacto. Então ele disse, tudo que se opõe à sã doutrina é impureza. Por isso que eu vejo as pessoas discutindo na internet, não, porque não existe, porque não pode, não as dizem, não. Amar, todo aquilo que se opõe à sã doutrina é impureza, é perjúrio, é mentira. Então nós temos, graças a Deus, o cuidado nesse ministério. Se o apóstolo prega, se os bispos pregam, se os pastores pregam, amado, nós passamos todas as mensagens, os bispos quando pregam passam para mim, apóstolo, eu vou pregar sobre isso, eu digo, liberado, está em linha com a graça, pastor Bruno sabe disto, está em linha com a graça. Bispo de Portugal quando prega, passa para mim e diz, está correto, está liberado, está em linha com a graça. Nós temos esse cuidado com a sã doutrina. Veja o que diz em 2 Timóteo 4,3, haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, e nós estamos vivendo esse tempo, amado. Veja, quando nós começamos a pregar sobre predestinação, sobre eleição, sobre soberania, sobre falso livre-arbítrio, sobre os 4 mundos, todos esses temas que são defesas de tese do nosso ministério. Martinho Lutero teve 95 teses. Graças a Deus, aquele tempo para cá, Deus iluminou mais ainda. Nós hoje temos basicamente 195 teses, que são os pilares da doutrina da graça de Deus. Mas haverá um tempo que não suportarão. Eu não suporto a predestinação. Eu quando ouço predestinação, me arrepio todo. Não suporta o que é são, quer ser enganado. Você suporta, aceita, concorda o que é saudável, o que te faz bem. Se não é saudável, nós não aceitamos. Então ele diz, haverá um tempo que não suportarão a doutrina. Pelo contrário, vão se cercar de mestres segundo as próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Tem pessoas que têm uma coceira. Vamos ver o que está dizendo o homem do chapéu, vamos ver o que está dizendo o homem do dedinho, vamos ver o que... Então as pessoas sentem coceira, porque entra sã. Você sabe que muitas vezes eu estou pregando e a pessoa se levanta, bate com os pés lá na porta e vai embora. Porque evangelho, amado, gera mudança. Evangelho gera um comportamento. Evangelho gera uma atitude de fé. Evangelho é viver na luz. Então a pessoa não quer mudar. Se o pastor tocou numa área, opa, vou-me embora porque eu quero continuar pecando. Se ele está falando disso, não serve para mim, vou procurar outro lugar. Então ele disse, Tito 2,1, tu, porém, Tito, fala o que convém à sã. Aí vem os teólogos do século 21 e dizem, não, nós temos que aperfeiçoar, não é são,
temos que aperfeiçoar, temos que redesenhar a Bíblia. A Igreja Católica está fazendo isso, está criando uma nova Bíblia, que eles não vão chamar Bíblia, para induzir o povo ao erro. Então eu vou gritar enquanto os meus pulmões e as cordas vocais permitirem, para defender a fé evangélica. Temos um chamado. Temos um chamado. Glória a Deus, que essas palmas cheguem ao coração de Deus, amado. Paulo disse em Hebreus 3:9: não vos deixeis envolver, não deixe envolver por doutrinas várias estranhas. A doutrina do óleo, a doutrina do sal, a doutrina dos pedaços de tecido, da prostituta de Raabe, pedaços da cruz de Cristo. Vamos beber o sangue, não sei de quê, vamos vestir roupas de pó. Isso são doutrinas várias estranhas. As doutrinas, a salvação se perde. O senhor não sabe, salvação se perde. Olha Judas. Amado, Judas era filho da perdição. Já era filho da perdição. Mas nós temos Caim matando Abel. Vai lá ver em 1 João 3:2 que Caim era do maligno. Pastor, então pode um crente verdadeiro, honesto, sincero, comprometido se tornar um maligno? Não. Jesus disse: das minhas mãos, quem pode te arrebatar? Ninguém te arrebatará. Então ele diz: não vos deixeis envolver por doutrinas estranhas, várias, porquanto que vale é estar o coração firmado com a graça. Acreditar na graça, acreditar no pacto perfeito de melhores e superiores promessas. Paulo disse aos Hebreus: a lei nunca salvou ninguém, é fraca e é inútil. Sim, mas a tradição, por causa da tradição, Jesus não pôde fazer muitos milagres. A tradição destrói a palavra. Amados, nós nesse ministério, doa quem doer aí fora, nós vamos ficar sempre dentro da Bíblia Sagrada. Eu ensinei isto há 30 anos, está na Bíblia? Eu creio. Então nós temos o que ninguém tem e nós fazemos o que ninguém faz, que é crer sagradamente numa palavra e jogarmos a nossa vida aqui em cima, mano. Você não pense que eu acredito na Bíblia, mas tenho aqui um pensador que está me ajudando. Não tenho nada. Eu tenho Jesus. Pastor, mas o senhor é um homem de sorte. Nunca tive sorte na vida. Eu sempre tive Deus na minha vida. Diz doutrinas várias estranhas. Você tem que ter o coração confirmado com a graça. 1 Timóteo 4:1. Olha, hoje é um almoço dobrado, hein? 1 Timóteo, ora o Espírito afirma. Quem está afirmando? O Espírito Santo. Nos últimos tempos, alguns, graças a Deus não são todos, alguns apostatarão, se desviarão, abandonarão, virarão as costas, apostatarão da fé, porque vão obedecer a quê? Espíritos enganadores e ensinos de demônio. Então, onde que o espírito enganador e o ensino demônio se baseia? Em lugares chamados igrejas, não são igrejas. Não é por você ir beber uma água de coco, que custava R$1 há um ano atrás, ou 2 anos atrás, agora já custa R$15. Lá na Barra, porque eu estou aqui na praia, é pecado vir à praia. Não é pecado vir à praia, nada. Mas o sol foi Deus deu, é vitamina D, apanhe todos os dias sol, pegue 2 horas se for possível. Só vai fazer bem aos teus olhos, aos teus ossos, à tua saúde. Agora, diz que tem espíritos enganadores. E você sabe, pastor Marcelo, você olha nos olhos e vê quem é o enganador. Ensinos de demônios. Quer dizer que é possível uma pessoa estar num púlpito ensinando o que é do demônio? Eu não te falei que o diabo quer exatamente destruir a obra-prima de Deus, que é o homem e a mulher. Então ele vai aonde? Na jugular. Ele não dá mordida na coxa, é na jugular. Que é para que a pessoa
3, 4 minutos depois já perdeu a vida, porque é muito calibrosa. Quando é na artéria carótida, ainda tem várias ramificações e tal, a pessoa ainda pode se salvar. Mas na jugular não salva. Então, Apocalipse 18, 1 e 2. Depois destas coisas vi descer do céu um outro anjo que tinha uma grande autoridade, e a terra se iluminou da sua glória. Versículo 2. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônios. Olha, está falando de um sistema religioso, a Babilônia. Ele disse: se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Você sabe o que é um lugar, um sistema religioso que é morada de demônios e covil de todo espírito mau? Então não é verdade que toda religião é boa, nunca foi verdade. Só há um caminho, só há uma verdade, só há uma vida: Jesus. Apocalipse 3:9, ele diz: eis que farei alguns dos que são da sinagoga de Satanás. Quer dizer que há a sinagoga judaica e há a sinagoga de Satanás. Quer dizer que há lugares que estão lá com a Bíblia. Aliás, a maioria dos centros espíritas começam suas atividades com a Bíblia. O que o inimigo faz? Engana, ele diz: está vendo, aqui também tem Bíblia, aqui também tem Jesus, aqui também tem Deus. E as pessoas estão aí perdidas no meio desse tremenda armadilha que o inimigo criou. 2 Coríntios 11, 3-4. Receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Como é que uma pessoa é corrompida? Lembra que eu estou dizendo desde domingo passado? Satanás vai na veia carótida. Então, perdão, na veia jugular. Na carótida tem ramificações e a pessoa se salva. Na jugular não. Então ele vai na jugular. Ele diz: a serpente foi na jugular de Eva. Pá, Eva, podes comer, não tem problema. Mas Deus disse que não. Esquece Deus. O pecado entrou, a desarmonia entrou, o afastamento de Deus entrou, a maldição entrou. Então ele disse: como é que o inimigo faz para corromper a mente e a pessoa se afaste do que é verdade, o que é são, o que é simplicidade, o que é pureza? O que ele faz? Olha aqui: se na verdade vindo alguém prega um outro Jesus que não temos pregado, não é o da graça, se você aceita um espírito diferente que não temos recebido, nós recebemos o Espírito Santo, ou um evangelho diferente não temos abraçado, o nosso evangelho é da graça, diz que a essas pessoas vocês toleram? Eu vou lhe dizer uma coisa: eu não tolero a lei. Não tolero, porque a lei é um ministério de condenação à morte. Amado, a lei já me fez sofrer muito. Eu sei o que eu passava, horas e horas, 2 horas com o Pai, 2 horas com o Filho, 2 horas com o Espírito Santo, e eu ficava numa luta. Se eu não conseguia fazer 6 horas de oração, meu Deus, eu me esqueci de falar com o Filho, agora o Pai deve estar com ciúmes, o Espírito Santo está batendo as asas. Amado, era uma confusão na minha cabeça violenta. Hoje, que há muito tempo, claro, para cá, 30 anos, a vida de comunhão com Deus é uma alegria para mim. Alegria. Eu tenho prazer de estar aos pés de Deus. Então, são as falsas doutrinas que Satanás ganha posição dentro das igrejas. Eu sei que muitas pessoas aí fora pensam que eu sou um reformado paranoico. Como é que pode? A tradição diz uma coisa e ele fica contra essa. Amado, eu não vou contra, eu sou a favor do evangelho da incircuncisão que Deus deu a Paulo para os gentios. Então, não tenho paranoica de nada. Eu luto contra os ensinos falsos. Lembra-se que Paulo disse em Atos 20, 29-31, ele disse: eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes. Paulo saiu de Éfeso e disse: quando eu sair da igreja, com o meu cajado de autoridade, vão entrar lobos com fome, vorazes, que não pouparão o rebanho.
Ele disse depois, que dentre vós mesmos. Então, se nós não tivéssemos um cuidado, um zelo, que me consome às vezes, amado, com as questões espirituais, com as questões de conduta, com as questões de palavra, com o que se faz de negócios, assina contrato, amado, se nós não tivéssemos esse cuidado, diz que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Depois ele diz no versículo 31, vigiai, lembrando-vos por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas. Então Paulo chorava na igreja. Paulo chorava. Gente, é por graça, é por predestinação, é por eleição, é um pacto melhor, é superior. Deus te conheceu antes da fundação do mundo. Teu nome está no livro da vida, ninguém pode apagar. Então ele chorava. E hoje eu vejo os teólogos, em vez de chorar, escarnecer de Deus. Paulo chorava. Então por isso é que Paulo disse, vamos voltar lá em 5:3b, nem sequer se nomeia entre vós como convém aos santos. Então tem coisas, amado, que nós quando conhecemos temos que nos afastar, nem sequer devemos de falar. Então a nossa sociedade tem hoje uma nova moralidade. Moralidade é moralidade, nós temos uma nova moralidade. A sociedade se ofende quando a igreja mostra biblicamente que Sodoma e Gomorra foram condenados por causa da sodomia, por causa do homossexualismo e lesbianismo. Então, quando se diz isso, as pessoas dizem, temos que atualizar estes versículos aqui, tirar da Bíblia, como a igreja católica tirou de Êxodo 20, onde diz, não terás imagens de pintura, escultura, não as adorarás, nem lhe darás culto. Eles tiraram estes versículos. Então, diz que é como convém aos santos. Quem são os santos? Os santos são os convertidos. São aqueles que têm um padrão de vida bíblico. São um povo de Deus. Colossenses 1:13, ele explica aqui, olha, ele nos libertou do império das trevas. Já libertou. Eu não posso andar em trevas, eu não posso permitir trevas na igreja, não posso permitir nada que não seja padrão bíblico dentro da igreja. Então este é um clamor que o Espírito Santo está falando nestes últimos tempos. Nós não podemos nos deixar arrastar pelo paganismo, pelo modismo, pelo liberalismo espiritual. Não podemos. Então ele diz também no versículo 4, estamos caminhando para os 10 minutos, já é? 10 minutos, vamos lá. Efésios 5:4, ele disse, Efésios 5:4, nem conversação torpe, nem palavras vãs, nem chocarrices, nem coisas inconvenientes, antes pelo contrário, nós temos que dar ações de graça. Então, até palavras de chocarrice, anedota com obscenidade, ele diz, não fala, não faça isso. Você é crente, você é luz, não podemos ter conversação torpe. Então essa palavra torpe vem do grego aishrotes. Aishrotes quer dizer palavras de feiura, palavras de iniquidade, palavras de imundícia. Então, palavras vãs são palavras de libertinagem, são piadas imorais. Chocarrice é leviandade, é jocosidade. Eu quando vejo uma pessoa brincar com a Bíblia, amado, eu estou fora. Tem gente que faz muita piada com a Bíblia, tudo é piada, mas isso é chocarrice, eu não gosto. Tem ministérios aí que vivem disso, piada de tudo da Bíblia, escarnecem da Bíblia. Amado, eu tenho temor e tremor. Eu sei, se eu infringir alguma coisa com Deus, eu morro aqui neste altar. Então, tendo conhecimento disso, eu vivo alerta e vigilante. Então ele disse, coisas inconvenientes, coisas que não servem. Depois ele diz em 5:5, sabei, pois, nenhum incontinente ou impuro, avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo Deus. Então ele mostrou um comportamento, padrão de comportamento. Aqui acrescenta incontinente, impuro, avarento, idólatra, e diz, estas pessoas não têm herança no reino de Cristo e de Deus. Não tem. Então, amado,
Deixe-lhe explicar nesses minutinhos finais. 1 em cada 4 crentes não creem na verdade absoluta de Deus, não creem na verdade absoluta da Bíblia, não creem na vida moral da Bíblia. 1 em cada 4. Amados, sem a verdade absoluta, o que vem? O engano, a ilusão. As pessoas acabam por acreditar na mentira e aí agem de acordo com a mentira. Você não vê uma pessoa que diz: eu estou com este vidrinho de óleo, eu estou com esta velinha. Acabaram de acreditar na mentira e agem como mentirosos. Então, muitas pessoas perderam o amor pela verdade. E eu espero, meu filho amado, minha filha amada, você que é selo deste apostolado, não perca o amor pela verdade, amado. Não perca, não permita, não se permita. Pastor, e onde estão os ataques então, dessas coisas que geram o incontinente, o impuro, o avarento, o idólatra, que não tem par? Olha, deixa ele explicar mais uma vez. As áreas de ataque do diabo são sobre aquilo de mais precioso que Deus criou, o homem e a mulher, sobre a humanidade. E no livro de Gênesis 5:2 diz assim: homem e mulher os criou, lhes abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Então Deus diz que criou um homem, criou uma mulher. Então o que que amado, pense nisto, porque o estudo é longo, não é cansativo, que você ama estas verdades. Os ataques do diabo nunca são moderados. Nunca o diabo atacou tentando puxar só o pé, o tapete. São furiosos. Nenhum ataque do diabo é moderado, nenhum. Jesus estava no deserto, jejuando, sabe, preparando-se para o ministério, como era costume dos judeus, e apareceu-lhe o diabo. 4 vezes ele foi, Jesus disse que não, foi a segunda, Jesus disse que não, foi a terceira. Amado, diabo não tem ataque moderado. Ele quer matar, roubar e destruir. Por isso existe a igreja, para capacitar as pessoas contra esses ataques, porque a sociedade está aí destruída, amado. Então, Gênesis 1:27, ele disse: criou Deus, pois o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Pastor, então onde fica o trisalo, o poliamor? Não fica. Foi coisas inventadas pelo diabo. Sim, mas não, o senhor não acharia bem nós abrirmos aqui um culto só para pessoas desse tipo de comportamento? Não, o nosso culto é para todos. E eu tenho dito com muito temor e muito respeito, e muita ética, eu não acredito que uma pessoa, por pior que seja a conduta dela, pode estar no tremedal de lama, pode estar no fundo do poço, pode estar no pó, pode estar no monturo. Uma vez que ela ouça a verdade liberta. Ponto. Fim de história. Então, hoje são mais de 90 gêneros sexuais, porque as pessoas viraram as costas à verdade, e eles gritam, atacando as igrejas e atacando a sagrada instituição do casamento. O casamento é sagrado, amado. Então não pode ser um homem com homem, uma mulher com mulher, 3 homens e uma mulher 4. Não pode, amado. É um homem e uma mulher. Então as pessoas viraram as costas à verdade, estão vivendo ao léu e ao sabor do diabo. Essa que é a verdade. Então, o ataque ao gênero. O segundo ataque à religião. O que vem Satanás e diz? Não, toda religião é boa. O Santo Papa é um homem de Deus. Ele é um pouco comunista e socialista, mas ele é um homem de Deus. Ele fica de mão dada com pessoas de conduta errada, sexual, mas, ele está fazendo a parte dele. Não, religião não existe. Religare, religião do latim, religare, quer dizer religar o homem a Deus. O homem
estava em Deus, veio aqui, o pecado o afastou, e a única forma de religar o homem a Deus é através da graça. Então Jesus disse isso, João 14,6. Eu sou, não há mais ninguém, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém. Então não existem várias religiões, existe um Deus único e verdadeiro, o Senhor Jesus Cristo, está falando ao teu coração, habita dentro de você, transformou a tua vida, te regenerou, tu és um novo homem, tu és uma nova mulher. Mateus 7,14 ele diz, porque estreita é a porta, é apertada. O caminho que conduz para a vida é estreito e apertado, mas nós tivemos que renunciar e temos que renunciar a muita coisa para podermos estar aqui. Você renunciou a muita coisa. Jesus disse, quer me seguir? Tome a cruz e siga-me. Cruz significa o quê? Obediência. Então nós tivemos que renunciar a muita coisa. E eu vou te dizer uma coisa, graças a Deus, pelas coisas que eu tive que renunciar em favor da obra de Deus. Graças a Deus. Diz que a porta é estreita, não é porta de libertinagem. Igreja não é libertinagem. Igreja não pode estar de conluio com situações, com verbas, com aquele senhor que tem uma vida ilícita, que traz dinheiro para a igreja. Não pode, amado. Deus não honra aonde ele não é honrado, amado. Deus não honra. Então, o ataque à religião também é a questão primordial. Não existem muitos caminhos, existe um único caminho. O ataque à educação. Veja como é que o inimigo foi na veia jugular da educação. O que diz Provérbios? Provérbios 18,15 diz, o coração do sábio adquire conhecimento, o ouvido do sábio procura saber. Nós procuramos saber. Pastor, aqui um estudo de uma hora e meia. Mas tenha paz, você vai viver uma semana toda, você precisa disto. O senhor não podia dar um versículozinho, cantar um corinho e irmos embora? Não, Deus não te trouxe aqui para não seres pastoreado, e eu não sei pastorear a não ser com a Bíblia Sagrada. Eu não tenho uma tática de marketing para te absorver e para fazer os teus olhos virarem ao contrário, não tem. Eu prego a verdade que liberta. Então qual é o ataque que está havendo hoje? Ataque ao ensino. Você veja, criaram um kit gay para ensinar a criancinha como é que não sei o quê, como é o pipiu, como é que não é um pipiu. Amado, o Estado não tem nenhuma responsabilidade com a educação sexual dos nossos filhos. Não tem. Não pode ter. Quem ensina e educa é o pai e a mãe, amado. Não é o Estado. O Estado não pode se meter na vida das pessoas. Então, criou-se um mantra na nossa sociedade. Criou-se um mantra. E claro que esse mantra é, hoje, se eu falar errado, o senhor me corrija, por favor, tenha liberdade, eu estou aqui submetido à igreja. Mas há uma parte considerável do ensino universitário no Brasil que não tem mais ensino. Eu vi vídeos. As universidades todas quebradas, cheias de... não há aulas... E às vezes ficam 6 meses. Tem alunos para fazer 4 anos numa universidade federal ou do estado, levam 8, porque lá tem droga, lá tem sexo ilícito, lá tem gratuidade, então posso ficar aqui. Então atacam o ensino, querem fazer com que as nossas crianças digam, eu não tenho gênero, eu vou chegar aos 6 anos e eu vou optar. Como é que uma criança de 6 anos opta por quê? Outro dia estava lendo uma matéria de uma família italiana que tinha um filhinho pequenininho. Então disse, o pai disse, desde os 2 anos de idade que eu já percebi que o meu filho não era filho, era uma filha. 2 anos nem fala. 2 anos nem fala. Nossa neta está começando agora. Fala vovô Miguel. Vovô Aquel. Não, fala Miguel. Pinguel. Não, fala. Então, como é que você ensina uma criança que fala, em vez de Miguel, Aguel, Pinguel? Como é que você pode dizer que essa criança tem a capacidade de dizer não? Desde os 2 anos. Então, aos 6 anos, começa a tomar hormônios, porque vai fazer uma transição. Isso é um ataque do diabo.
Isso é uma vergonha. Diz o Boris Casoy, é uma vergonha. Então, nós somos evangélicos, temos que combater isso aqui, lutar com a fé. Não é sair na rua com arma, nem com taco de beisebol, é com a verdade, amado. A verdade é que prevalece. Provérbios 1:10 diz isso: filho meu. Amado, filho, por favor, guarda este versículo, faça uma roda à volta, depois escreva e ponha na sua geladeira com aquele imãzinho da farmácia. Todas as farmácias mandam, eu tenho 500 lá na nossa casa. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, então eles querem seduzir com o gênio, com a religião, com a educação errada. Se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Agora vou fazer-te esta pergunta: se um pecador quiser te seduzir, o que é que você faz? Verdade? No duro, não consinta. Então, 75% hoje dos universitários são voltados para o socialismo, para o comunismo, mas não tem nada a ver com isso. A minha especialidade não é política. Política eu entrego aqui ao Alberto. Minha especialidade é Bíblia. Bíblia, a verdade. Então, todas as nações que optaram por esse estilo de governo estão empobrecidas, estão miseráveis. Nunca funcionou no mundo, nunca. Então, vamos voltar lá. Passaram os 12 minutos, olha só, eu tinha prometido. Diz que não tem herança no reino de Cristo, de Deus. Então significa que nós não podemos ficar obnubilados com essas questões, ofuscados, obcecados pelas coisas do mundo. Você não pode se deixar obnubilar com as coisas do mundo. As coisas do mundo na nossa vida já passaram. Tudo se fez novo. Então nós fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Ele nos deu vida. A nossa vida tem muito valor, filhos. Ele nos comprou com o seu sangue. Você tem que viver o melhor da vida já, agora, para você ir longe na tua vida. Tua vida tem valor, tua vida é importante. Não importa a tua cor, amado. Isso é outro mantra da sociedade, chamado racismo. Nós não aceitamos a questão de racial nem neste ministério. Aqui não há cor, amado. Somos irmãos, somos um grupo de pessoas, somos uma família. Tem branco, tem preto, tem azul, tem amarelo, tem japonês, tem português. Somos um. Aqui não há escravo, não há livre, não há grego. Aqui não há, aqui há a família de Deus. Pelo amor de Deus. Então, amado, o que você imaginar na sua alma é aquilo que você é. Você não é inadequado. Você não é inferior. Não diga que você nunca vai ser nada na vida, por favor, amado. O Senhor nos coroou de honra, de glória. Ele tem propósitos, Ele tem planos. Pastor, mas eu tenho defeitos, eu tenho fraquezas. Quem não tem? Todos temos defeitos e fraquezas. Agora você veja, Jesus é o único que conhece o pior de todos nós, aquilo que há de pior em nós, mas é o único que nos ama incondicionalmente. Ele conhece o pior de cada um de nós. E mesmo assim Ele diz que me ama, ama você. Então, amado, nunca permita que o mundo e as pessoas do mundo esfriem o teu amor. Não permita que a pandemia esfrie a tua fé, o teu amor. Pastor, mas eu estou num deserto. Se Ele te deixou chegar a um deserto, agradeça, porque vai chegar a terra prometida à tua vida. E eu disse semana passada, lendo a Bíblia Sagrada, eu encontrei muitos erros, todos eles em mim. Todos os erros da Bíblia, na realidade, estão na minha vida. A Bíblia é inerrante. Então, concentre-se, amado. Não se concentre nas suas fraquezas, concentre-se em Jesus. Nós devemos ser ousados, enfrentando as falsidades, vendo-nos como Deus nos vê, sabe?
como um velador, uma luz colocada no velador, um suplantador de obstáculos, uma vida que ilumina o mundo inteiro, amado. Deus tem muito mais. Deus tem muito mais para a nossa vida. Estamos apenas em novos começos e em recomeços. Deus tem algo extraordinário até o final do ano, amado. Ele tem restituição, Ele tem sonhos para realizar, Ele tem metas para alcançar. É assim que Deus quer. Ele pergunta: haverá fé nesta igreja? Sim. Olha o irmão do lado e diga: somos da fé. Fé viva, fé eficaz, fé poderosa, fé santíssima, fé do Altíssimo. Aleluia! Ele tem mais. Ele tem muito mais. Então eu não vou me concentrar nas minhas fraquezas, eu vou me concentrar em Jesus. Em Jesus. Em Jesus. Nas suas verdades. São estas verdades que dão vida. São estas verdades que libertam. São estas verdades que geram um novo homem, uma nova mulher. Você crê nisso? Vamos orar ao Senhor. Estamos diante da Bíblia, amado. Eu amo a Bíblia. A minha Bíblia diz aqui, Bíblia sagrada. Eu luto por esta palavra. Há 46 anos que eu luto por esta palavra. Nunca vi Deus falhar em alguma coisa, nunca. É sagrado. Pai amado e bendito, eu te louvo, Pai. Eu te engrandeço. Eu te glorifico. Eu te exalto. Eu me curvo diante da tua glória. Eu sou pó, Deus, mas por misericórdia, Deus, tu tens usado a minha vida. Com todas as minhas fraquezas, com todas as minhas fragilidades, tu tens usado a minha vida para cuidar de um povo que tu chamas o meu povo, minha amada, meu rebanho, minha noiva. Eu estou aqui curvado, Deus, porque a minha suficiência vem de ti. Eu não sou capaz sequer de pensar. Tu sabes, Deus, eu demoro às vezes 6, 7 horas para preparar uma mensagem que eu libero em 40 minutos, porque eu não sou capaz. A minha suficiência vem de Deus. A tua suficiência vem de Deus. Que neste dia e para todos sempre, o Senhor te cubra com uma ousadia, com um poder sobrenatural, que quando você sair daqui, você se olhe e diga: eu sou uma vencedora, eu sou um conquistador, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu repudio essa pandemia, eu não aceito o medo que o governo intenta contra a minha vida. Eu declaro que eu sou cabeça nesta terra, eu não sou cauda, eu estou por cima, eu não estou por baixo. Eu tenho tesouros do céu para emprestar e não tomar emprestado. Recebemos esta energia, esta força, esta luz da palavra, este encorajamento da palavra, para batalharmos pela fé cristã, para defendermos valores que a própria igreja aí fora já não defende mais, os valores da verdade. Os valores da verdade. Então, que o Senhor te cubra com essa graça maravilhosa. Que os anjos de Deus sejam a tua proteção. Que a palavra seja a tua verdade. Que o Espírito seja o guia da tua vida. Jesus Cristo, Pai. Jesus Cristo, Pai. Amém. Amém. E amém. Você gostaria de dar um aplauso ao Senhor?
Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Que bom nós pertencermos a uma igreja saudável. E olha, eu vou lhe dizer, você teve hoje mais de 1 hora de estudo, você se encontrou com uma experiência maravilhosa. O conhecimento leva vida livre, leva força de vida. Teu lar será muito mais forte, tua fonte de renda será abundante. Tudo que você tocar com a sua mão vai prosperar. Onde a planta do teu pé pisar, vai prosperar, amado. Os tesouros de Deus estão abertos sobre a nossa vida. Nós não negamos o Senhor, nós não negamos a palavra, não negamos o seu nome. Então a porta está aberta. Entra, amado. Vença, conquiste, vá muito mais longe na vida. Bispa, a bênção final. Levante suas mãos. Obrigada, Senhor, porque nós não nos envergonhamos do seu evangelho, Pai. E nós saímos daqui nesta manhã, Senhor, transformando as nossas vidas, para que todos os dias nós sejamos melhores filhos, que nós agrademos ao teu coração, porque nós te amamos, Senhor. E fazer a tua vontade, Senhor, é a nossa alegria, Pai. Senhor, põe os teus anjos para nos guardar, nos livrar de todos os males, Pai. Que nesta semana, Senhor, neste período, Senhor, político nesse país, que haja paz, Senhor. Que tu ponhas teus anjos, Senhor, que as fortalezas do diabo caiam por terra, Senhor, para que esse povo seja um povo feliz. Nós saímos daqui abençoados, porque pertencemos a um Deus maravilhoso. Tenha uma semana cheia de vitórias, em nome de Jesus, amém.